Cristiane Marques. De volta aqui o nosso programa para você na TV Portal Mídia, dessa vez ao lado do professor Raimundo Macedo, secretário de Educação do município de Guarabira, um homem cheio de muita responsabilidade, né, professor Raimundo? E a gente sabe da sua preparação, primeiro do seu amor pelo que faz. E isso foi demonstrado, né, na área administrativa, quando o senhor foi diretor do Colégio Estadual de Guarabira. E aí conseguiu fazer um trabalho maravilhoso, ao ponto de arrancar elogios, não só dos amigos, mas principalmente daqueles que eu não diria nem inimigos, né, mas eu diria daqueles que não congregam, que não comungam de pensamentos políticos iguais aos seus. Como é para o senhor receber esse reconhecimento das pessoas? Quanto tempo da sua vida, do seu dia a dia, é dedicado ao seu trabalho? Porque a gente sabe que um trabalho, quando ele é bem feito, é preciso que tenha dedicação. E aí as outras áreas não ficam implicadas, a sua área pessoal, a área familiar, em detrimento do lado profissional, está sempre assim em evidência? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Michele. Na verdade, não parece, mas tem 30 anos que eu vivo educação. E agora há pouco dizia isso no Noel da Câmara, que eu fico muito à vontade de falar de educação pública, porque eu sempre fui de educação pública, desde a época de estudante, professor, como sou hoje. E, na verdade, eu acho que a melhor forma de ensinar é o exemplo. Não existe a melhor, digamos que seja a única. E, claro, para viver isso, para dar esse exemplo, eu tenho comprometido, sim. Às vezes abro mão até da família, porque eu vivo 24 horas aquilo que eu faço, e daí a razão das pessoas não criticarem, porque eu estou sempre perto, sempre presente. Então, hoje, na secretaria, eu sou um dos primeiros a chegar, também sou o último a sair, então estou acompanhando tudo isso, e, graças a Deus, isso tem tido a compreensão dos colegas, da família, de entender que, para isso acontecer, tem que abrir mão de uma determinadas coisas, o sacrifício da própria família. E nós temos tocado isso aí. Fico muito à vontade hoje de falar de educação pública, porque acompanhei todo esse processo, como falei antes. Acompanhei a criação do Fundef e depois passou a ser Fundeb. Quais foram as transformações da educação nesses 30 anos? Mudou muito, porque com a criação do Fundef, em 96, o professor passou a ser mais valorizado, porque o recurso ficou mais amarrado para a educação. E isso atendia apenas a educação fundamental até o 9º ano, que era a 8ª série. E com a criação Na prática, isso quis dizer o quê? Que os recursos da educação, desde então, não podem mais ser desviados das suas Exatamente, funções. porque hoje as escolas, por exemplo, eles já têm recursos que vêm direto para os conselhos das escolas. Com a criação do Fundef, foi criado os conselhos. Então, as escolas hoje, todas as escolas têm seus conselhos. Esse conselho é formado pelos diretores, pelos professores, pais de alunos e comunidade. Então, lá hoje eles já recebem recursos do PDDE, que é o Programa de Dinheiro Direto na Escola, onde a comunidade decide onde vai gastar aqueles recursos. Recurso do PDE, mais educação. Hoje nós temos PDE Campo, PDE Interativo. Então, muitos recursos que já vêm direto para a própria escola. E isso ajudou muito a equipar essas escolas. E depois veio o Fundeb, que vem até o ensino médio, que também ajudou bastante a criação, a melhoria nas escolas. Mas hoje nós pecamos ainda com a estrutura física dessas escolas. Não é privilégio só de Guarabira isso, mas de todo o Brasil. Você encontra pouquíssimas escolas públicas que tenham a condição física de atender a educação da vida de hoje. Então, tem avançado muito. Qual seria o modelo ideal da estrutura física de uma escola? Hoje, em Guarabira, nós temos 2 escolas que se assemelham bastante a uma estrutura física ideal. A AMEC, que tem uma escola hoje que o município tem a escola lá e a creche, e o IFPB, que está sendo construído aqui. Quem conhece a estrutura do IFPB, em Campina Grande, percebe que a estrutura é diferente, onde o aluno tem espaço, não estressa professor, não estressa aluno. Então, cada setor tem a sua área adequada. Então, isso é uma coisa que ainda está no calo da educação, essa estrutura física.
Com isso, apresenta muitos problemas, tanto para aluno quanto para professores. O professor termina chegando o tempo de estar estressado, e esse estresse traz uma série de problemas psicológicos, psiquiátricos, cardíacos, por conta do estresse do dia a dia, do ambiente que não oferece essa condição. Vivemos num mundo de velocidade, das informações correndo. Então, o professor hoje tem que acompanhar essa velocidade, e a estrutura física não oferece essas condições. Então, o Guarabira tem procurado melhorar isso aí, mas, infelizmente, a área das escolas não oferece condição de ampliação. Eu até minha ideia seria bom em Guarabira hoje que nós tivéssemos 6 escolas grandes, tipo IFPB, em cada bairro uma escola grande, e acabar com essas escolas pequenas, essas secundárias. E aí nós teríamos uma condição melhor, tanto para professor quanto para aluno. Mas é uma coisa que deve ser a longo prazo, e que hoje não há mais condição nem tempo de se fazer tudo isso em apenas 3 anos. O que o senhor conseguiu já implantar na educação do nosso município, aqui de Guarabira, desde que assumiu a responsabilidade da pasta? Michel, foram várias ações na área pedagógica, porque o mais importante da escola, eu sempre digo, que é a questão pedagógica. Não adianta você ter uma pessoa lá, doutorado, mestrando, e se esse estudo não reflete no aluno. Então, o aluno ele tem que receber essa qualificação do professor. Então, nós criamos em 2013, firmamos um Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Então, desde 2013, quando eu assumi a secretaria, o prefeito Zenóbio assinou esse pacto com o Ministério da Educação, e 75 professores mensalmente recebem uma formação continuada, para que esses alunos de 1º a 3º ano, eles possam ser alfabetizados na idade certa, para não correr o risco de aluno chegar no 6º, 7º ano, ainda sem saber ler e escrever. Além disso, nós criamos a formação de gestores, porque o gestor hoje, que antes era o diretor, ele tem que entender não só da área pedagógica, administrativa, mas também financeiro, em função desses recursos que são depositados no conselho, onde ele é um ordenador de despesa. E, além disso, criamos o Mais Educação, implantamos o Mais Educação, que tinha apenas em 5 escolas, passamos para 23, onde tem aí mais de 20 oficinas, onde o aluno ele passa a ter na área de recreação, de esporte, de cultura, uma outra atividade paralela à educação, ao reforço escolar. E fizemos parceria com a Alpargatas e ampliamos de 5 para 20 escolas num projeto Educando pelo Esporte. Esse Educando pelo Esporte, o aluno ele tem as atividades esportivas, onde a cada final de ano ele é premiado como aluno nota 10. O aluno que mais se destaca recebe um prêmio de aluno nota 10. Qual é a premiação? Aí a premiação vem de kit esportivo, material, a medalha, troféus, valorizando o aluno. E também premiamos o professor de educação física com o professor nota 10. E aí ele recebe notebook, às vezes projetores. Então são prêmios, além dos certificados e medalha. E também a gestão nota 10. Então é premiado o professor, o diretor e o aluno. Chamam o aluno nota 10, gestão nota 10 e professor nota 10. Além disso, esse ano nós implantamos, em parceria também com a Alpargatas, 5 escolas no Mais Cultura, Educando pela Cultura. Então nós trabalhamos a cultura afrodescendente, né? A capoeira, a dança, a percussão. E o primeiro ano, esse agora 2015, e no final do ano nós vamos fazer a culminância e ver os frutos que renderam essa Educando pela Cultura. Tudo isso para fazer com que o aluno fique cada vez mais na escola, para que evite o dia a dia na rua, e que ele fica muito vulnerável. Despertar o interesse do aluno, esse é o sentido, né? Mas a gente sabe que mesmo tudo isso aí não é o suficiente. Já visto que a gente percebe a falta de interesse do aluno. E aí eu pergunto ao senhor o seguinte: na sua época, da minha época, nós não tínhamos tantos benefícios assim, tantos atrativos para a escola, não tínhamos ônibus para levar à escola, não tínhamos esses incentivos, essas premiações, e me parece que naquele tempo a gente tinha prazer em ir para a escola.
Por que hoje, né, em boa parte dos jovens, não há esse interesse, não há esse prazer, mesmo com toda essa estrutura, né, que pode e deve ser melhorada, mesmo com toda essa estrutura que é oferecida aos alunos? Na verdade, Michel, há 20 anos atrás a educação não era universalizada. Nem todo mundo tinha acesso à escola. Então, quem ia à escola era aquele... Já era uma premiação por si só. Então, os pais botavam na escola e ficavam cobrando. Então, o aluno ele tinha uma referência. Era fulano, filho de seu fulano e dona fulano. Então, tinha aquela referência. Hoje, universalizou a educação, mas não estavam preparados para isso. Então, esse problema é gerado na família. Não existe um acompanhamento da família. Então, essa desestrutura da família faz com que crie essa série de problemas. Então, o aluno hoje ele tem todas as condições, tem merenda de boa qualidade, tem transporte escolar, tem material didático, mas ele acha que aquilo não serve, não vai servir. Por quê? Porque o pai e a mãe em casa não têm uma preparação para mostrar àquele aluno o que pode ser beneficiado no futuro. Estão deixando de fazer a sua parte. Tem que fazer a parte de família. Você vê hoje, não se concebe uma criança de 10, 12 anos, 8, 9 horas da noite na praça. Esse pai e essa mãe não sentem falta dessa criança, então o problema está na família. E a escola passou a assumir esse papel, não só de educar, mas também de fazer um acompanhamento de assistência social. Questão de comportamento. Comportamento. Hoje você vê a depredação na escola pública, né, no patrimônio público como um geral. Então tudo isso é uma questão de cultura. E cultura é uma coisa que passa de geração para geração dos pais. Então a gente tem melhorado bastante, a gente tem se esforçado, mas infelizmente está muito longe ainda de alcançar um resultado satisfatório. Qual o comportamento hoje do aluno da escola pública do município? Tem melhorado bastante. Basta você visitar as escolas. Eu estive hoje no Dom Helder Câmara e você vê os alunos já preocupados. Dom Helder Câmara no bairro... Ali no Joá. Bairro do Joá. Perto da rodoviária nova. E os alunos já preocupados com a estrutura física da escola, com as carteiras, já mandaram carta para mim reclamando, pedindo melhoria. Eu fui lá, então isso... Você acha positivo quando tem reclamação? Positivo porque eles sentem a necessidade daquele ambiente, que aquele ambiente quem usa é ele. Então isso já é bom. No Osmar de Aquino, se você visitar o Osmar de Aquino hoje, você vai perceber a diferença de hoje para 3 anos atrás. Isso é público e notório, é visível, você vai lá e vê isso. Então o comportamento do aluno já é outro. O Acedino Toscano, que nós encontramos ali com 47 alunos, hoje tem cerca de 200, então a gente percebe também a melhoria no aluno. O ginásio de lá, que estava abandonado, parecia que tinha aquelas cenas do Iraque, hoje você vê lá a própria comunidade cuidando do ginásio, e chegam a pedir material de limpeza a mim, porque eles mesmo querem lavar os banheiros e manter o ginásio, porque eles quem usam. Então isso já é um avanço. Agora a educação se faz a longo prazo, não é uma coisa que se faz do dia para a noite. E nós acreditamos que daqui a 3 ou 4 anos nós já teremos uns bons resultados na educação de Guarabira, em função de um trabalho que nós estamos fazendo hoje, a partir de 3 anos de idade já nas creches municipais. Professor, na área da educação em geral, e aí não vamos nos restringir só a Guarabira, o que poderia ser implantado para melhorar, digo no sentido da consciência cidadã do aluno, da responsabilidade de não jogar o lixo na rua? Por que isso não é uma matéria diária nas nossas escolas, já que esse é um grande problema? Existem as disciplinas afins. Nós temos uma disciplina chamada, um currículo chamado Formação para a Vida. Então, nessa formação, o campo é muito amplo. Agora, eu posso te dizer o seguinte, enquanto nós não melhorarmos as condições físicas das escolas, porque se você vai, por exemplo, você vai a um banheiro de um aeroporto e você encontra ele todo limpinho, cheirosinho, você tem vergonha de jogar o papel no chão. Mas se você vai num banheiro que está todo esculhambado, todo maltratado, sujo, então você não tem vergonha de jogar mais um papel lá. Você vai ter aquele mesmo sentimento de desprezo que os anteriores já tiveram. Então é aquilo que eu disse, até usando uma expressão bem popular, que diz que uma desgraça puxa a outra. Né? Então precisa cuidar melhor dessa infraestrutura para que o aluno perceba que ele está num ambiente diferente. E aí ele vai ter cuidado em não quebrar, em não sujar, porque ele encontrou limpinho um ambiente diferente. Então isso é que tem que ser feito. Primeiro, uma mudança na infraestrutura de toda a rede escolar. Não só de Guarabira, não, como eu falei. No geral. Eu conheço muitas escolas, já conheci aí
acho que mais de 200 escolas, não só Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte, Paraíba, Caxias, que eu visitei, e não é diferente. Pelo contrário, nós temos situações no Rio de Janeiro que é bem pior do que Guarabira. É de fazer vergonha às escolas de estrutura física. Então, isso tem que passar por essa reforma na estrutura física das escolas. Professor, para a gente encerrar, as aulas já tiveram seu início, né, nesse segundo período, agora de 2016. Encerrando, já começou, e eu queria aproveitar o espaço aqui e dizer que os universitários procuram a secretaria para fazer o cadastramento, a carteirinha, que já começam a rodar no próximo dia 3, algumas universidades, a exemplo da Unip. Então, esses alunos procurem a secretaria para se regularizar junto ao